Estamos esperando. Deixa eu aumentar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Chega aí, galera. Vai rolar. Boa noite. Ai, a alergia delas. É sobre isto. Massa. Hello, teacher é outro. Bom, pessoal, estamos começando mais uma live aqui na Vendo Teatro. Vamos de VT de quinta. Hoje a gente vai conversar com Rodrigo Hermínio, representando o Teatro do Amanhã, que é um grupo daqui de Recife. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse grupo massa e o que é que está rolando por aí. Assim que o Teatro do Amanhã chegar junto aqui, a gente começa esse papo. Vai rolar. Esses comentários são sensacionais. Boa noite, Teatro da Manhã. Pode chegar. Tu vais. Tu sabe como funciona. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. William Bonner, Fátima Bernardi queriam. Pom, pom, pom. Acho que é isso. Não pode participar. Por que não pode? Eita, o título fixado, né? Eu tentei solicitar daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou aguardando. Tem que colocar esse título fixado, peraí. Vai rolar. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo. Massa, deixa eu só colocar aqui esse título fixado, porque aí. Oh, how do I do that? Vai rolar. Ah, consegui. Aí, massa. Vamos lá. Rodrigo, por favor, se apresente para os telespectadores. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vendo Teatro. Queria agradecer muito o convite. Queria dar boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. É, Bem, a minha trajetória, né? Eu sou formado em marketing pela Faculdade dos Guararapes e em teatro, licenciatura pela Federal. Uhum. E a minha história no teatro começou em 2012 com o Sesc Piedade. Então eu sou cria do Massa. Sesc Piedade, né? Eu fiz o curso de iniciação, o curso avançado em 2012 e depois eu entrei no curso de interpretação para teatro, o CIT, que é aquele curso que Uhum. dura 2 anos e meio, que tem toda uma história bem importante aqui pro cenário teatral pernambucano. Também fui Uhum. estagiário do Sesc na época da faculdade e nessa trajetória eu passei por alguns cursos da cidade. Passei pelo Cênicas, por um curso no Joaquim Cardoso com o Elton Júnior, Rodrigo Dourado e Breno Fittipaldi, pela Uhum. Fiandeiros e alguns cursos livres. Uhum. Que massa, que massa. E hoje em dia tu estás à frente do Teatro da Manhã, sim? Isso. É Massa. um Me fala um grupo pouquinho sobre que o grupo. surgiu em 2012. Pronto, o grupo ele Massa. surgiu em 2017. Foi fundado por mim, por Carol Spinelli, que está hoje no CIT Santa Mário, e também está na Federal, na Uhum. licenciatura, e por Manuel Lira. Na época a gente tinha acabado de terminar o curso do Cênicas, que foi onde a gente se conheceu, e Uhum. eu convidei eles para formar um grupo de teatro.
Só que nessa época, né, eu preciso entrar num contexto, o que foi que me levou a criar esse grupo e também o que me levou a escrever o texto do Congresso do Caos, que está tudo bem interligado. Uhum, Que no ano de 2016 foi um ano que estava sendo muito difícil para mim, particularmente, que eu estava uhum, sofrendo de depressão. É uma coisa que eu não tenho problemas em falar, porque foi algo que de fato impulsionou para a montagem desse grupo. E uhum, também a gente estava vivendo um momento muito conturbado no país, que teve o golpe, estava tendo uma crise política, né, toda aquela polarização política, crise econômica, então estava vivendo um momento muito tenso. E nessa uhum. época eu estava estagiando numa ONG como professor de teatro, e um colega nosso, infelizmente, veio cometer suicídio. Sinto E com muito. isso, obrigado. Isso abalou bastante a equipe técnica dessa ONG e a gente acabou tendo uma formação sobre como esses aspectos políticos e como a vida social interfere no nosso pessoal. Uhum, E a palestrante, ela estava falando sobre isso, sobre o medo, sobre essa indústria do medo que nos permeia. E durante um slide, ela mostrou o poema Congresso Internacional do Medo, de Carlos Drummond de Andrade. Na hora uhum, que eu vi esse poema, eu já conhecia ele, tinha feito até uma performance na faculdade, mas na hora que eu vi aquele poema, ele me deu um start, assim, eu pensei, nossa, isso dá para virar um espetáculo. Na mesma hora eu peguei um lápis, um papel, comecei a rascunhar o que viria a se tornar o Congresso do Caos. Comecei a imaginar esse fragmento do poema, dá para falar sobre violência contra a mulher, aqui dá para falar sobre intolerância religiosa, sobre violência policial. Aí foi quando eu uhum. chamei o Manuel e a Carol, apresentei o esboço do texto e a gente começou a fazer algumas pesquisas sobre o que era esse medo, essa indústria do medo. A gente leu artigos, fez laboratórios, investigou nossos próprios medos, né, os traumas que a gente estava vivendo naquela época. E Massa. com isso a gente convidou algumas pessoas para fazer parte do elenco. Que veio, foi um elenco muito grande que passou nesse processo todo, mas a gente veio estrear em 2018 na Fiandeiros. Uhum, Uns- massa. A criação do grupo, então, acontece junto com a criação do espetáculo, sim? Isso. Massa. É, E uma vez estreado o espetáculo, como é que ficou essa manutenção do grupo? então, o grupo, ele no começo estava sendo formado. A Carol e o Manuel, eles, no meio do processo, eles acabaram saindo por questões pessoais. Assim, eles estavam vivendo momentos difíceis na vida deles. E eles Uhum, optaram, dizendo assim que não era o momento, mas eles super apoiaram a trajetória, né? uhum, Carol foi em todas as apresentações, Manuel ajudou na sonoplastia, na produção, na bilheteria. Mas como tá dentro do elenco, eles não podiam estar naquele momento. Então, o grupo ficou composto por mim, pelo Rafael Victor, que era o diretor musical, a Stephanie Bugarin e a Ingrid Liza. Mas a estreia, a gente teve a presença de Ananda Neres, que hoje está aqui no Vênio Teatro, que foi uma pessoa sim. muito importante para esse processo, ela também foi muito importante para a estreia dessa peça. Uhum. E como é que vocês fizeram de temporada? Desde 2018 vocês pararam? Tem algum outro trabalho? A gente em 2018 fez essa estreia na Fiandeiros, aí depois apresentou algumas vezes no Teatro Hermilo, e Uhum, 2019 foi um ano que a gente circulou mais, né? A gente participou de algumas mostras, festivais, apresentou na Semana de Cênicas da Federal, apresentou numa mostra em São Benedito do Sul, a Fester Águas, na Mosteve de Vitória, e uhum, fez algumas apresentações também em Jaboatão Centro, no Samuel Campelo e num festival que teve da prefeitura lá na Casa da Cultura de Jaboatão. E uhum, depois disso, em 2019, a gente começou o processo de construção de Jeremias e as Caraminholas, que é nosso segundo espetáculo que ia estrear em abril, mas acabou não rolando por causa da pandemia, e que é um uhum, espetáculo que foge totalmente do Congresso do Caos, que é um espetáculo adulto, que tem uma questão política muito forte, que também
era bem experimental, enquanto o Jeremias é um texto pronto de um autor, o Alexandre Sotomayor, que é pernambucano, é Sim. um texto infanto-juvenil, que tem uma pegada bem poética, então foi um desafio muito grande para a gente sair de uma linha para outra. Entendi. A Aline perguntou aqui se tu sentiu alguma dificuldade na montagem, na estreia do Congresso do Caos, por serem um grupo novo na época. Muitas, muitas, muitas. Conta um pouquinho da tua experiência. Essa experiência foi bem complicada no começo, porque era a minha primeira experiência como diretor de teatro, né? Eu tinha dirigido apenas processos pedagógicos com meus alunos, peças de 15 minutos para apresentar no próprio espaço, mas apresentar um espetáculo para a cena teatral num teatro foi um desafio muito grande, né? Primeiro que eu estava me descobrindo como diretor, como um dramaturgo, né? Uhum. Se é que eu posso me dizer dramaturgo, e tinha toda aquela questão de ensaiar sem ter um espaço físico, é, de lidar com questão de atores que entravam e saíam durante o processo. Então, teve época que a gente ensaiava embaixo de prédio, na sala de uma pessoa, até que a gente conseguiu, depois de alguns meses, fazer uma parceria com o Sesc Piedade, em que virou Uhum. nosso refúgio por um bom tempo. Mas foi muito difícil, né? Sem nenhum tipo de apoio financeiro, seja público ou privado, Uau. e também lidar com a questão de produção mesmo, né? Que era algo bem novo pra gente. Eu tinha um Como é pouco que de foi pra experiência você? É, diz aí. em grupo, por causa que eu fiz parte do Máquina de Sonhos, que era um grupo que foi o Elton Júnior que montou, no curso que a Uhum. gente fez no Joaquim Cardoso, que durou 3 anos, esse grupo, mas depois ele foi para o Rio e o grupo acabou não dando continuidade. Então lá foi a minha escola de como gerir um grupo, de como funciona o organismo de um grupo teatral. E de fato eu tenho muito a agradecer ao Máquina de Sonhos, porque ajudou muito na minha trajetória. Fala um pouquinho desse começo, assim, eu acho bem interessante, porque eu acho que tanto eu como você, a gente faz parte dessa leva de pessoas que estão renovando um pouco a cena teatral por aqui, né? Que veio desses cursos de teatro que, enfim, praticam uma formação incrível. Você veio da Federal e passou por outros cursos também. Eu fiz o CIT. E aí, como é que foi para tu nesse começo com o Congresso do Caos, tendo essa experiência, essa bagagem desses cursos? Esses cursos preparavam você para estar ali numa produção? Sim, bastante. Durante é, a estreia do Congresso do Caos e digamos assim, de estruturar o Teatro da Manhã, eu estava no City e o City ele foi uma escola muito importante para mim. Cada momento dele me ajudou muito. Eu tive as aulas de Economia da Cultura com Paulo de Renault, que ela fez assim abrir a mente sobre o que era o mercado, como era produzir um espetáculo, né, mesmo sem ter nenhum tipo de patrocínio. E Uhum. na época que estava estreando o curso, a gente estava com a cadeira de Interpretação 2, né, de Brecht. Então, muitas das coisas que eu aprendi, eu já tinha vivido o Brecht, né, na faculdade, mas reviver Brecht naquele momento no City me ajudou a fazer algumas escolhas estéticas para o Uhum. espetáculo. Não quer dizer que é um espetáculo 100% épico, 100% brechtiano, mas me ajudou a ter alguns nortes. E depois, né, Uhum. teve Interpretação 3, que é o teatro físico, que também fez pensar algumas possibilidades que poderiam ser usadas na encenação. E é uma peça que ela é muito interessante, que a gente sempre fala, né, que o teatro nunca vai ser igual, que sempre vai ser diferente da outra, mas com o Congresso do Caos isso é uma coisa muito forte, porque de fato nenhuma apresentação foi igual. De tipo, uma Uhum. apresentação tem uma música, na outra vai ter outra música, ou então mudou a ordem de uma cena, ou então algum dia algum ator não pôde apresentar e foi substituído, e de a gente Uau. experimentar cenas no dia, e no Uhum. outro a gente ver se funcionou ou não. Então é um espetáculo que está sempre se renovando, sempre se reinventando. Ele é muito orgânico, e como ele tem essa pegada muito política, ele também acompanha o que está acontecendo no momento. E o espetáculo É. também acabou virando o meu objeto de pesquisa na minha monografia na Federal. Né, que eu Hum. falei como foi todo o processo, junto também com a pesquisa do drama, que foi uma das metodologias que eu usei tanto para fazer a encenação como criar o texto de forma colaborativa. Massa. Essa pegada política do Congresso do Caos
ela acaba sendo muito clara ao longo do espetáculo. E aí eu queria saber de tu Sim. se rolou em algum momento alguma experiência não tão bacana de reação do público, se vocês tiveram que lidar com algum amargo nas apresentações. Ele de fato era uma coisa assim proposital de o Congresso do Caos ele vai ser uma espécie de lupa. Ele de fato vai falar o que parece ser óbvio. Tem um espetáculo que é a Mulher Monstro que o Uhum. Zé, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Zé Barbosa, né? Não, Zé Neto. Eu acho que é Zé Neto Barbosa. Zé Neto Barbosa, é isso. Fugiu o nome agora, desculpe. Ele Tudo fala, bem. né, que o espetáculo dele parece ser óbvio, mas para muitas pessoas ainda não é. E isso foi uma Uhum. coisa que me marcou muito e que eu tento levar para o Congresso do Caos. Então, eu tento escancarar coisas que são absurdas, que as pessoas não enxergam. De, por exemplo, a gente tá ao vivo, de meio-dia, almoçando e tá vendo um programa de violência policial explícito aparecendo na Uhum. TV. Ou então Total. de esses canais que tem uma pegada mais evangélica, que acaba pregando um discurso de ódio ao vivo em rede nacional. Então a gente Uhum. sempre tentou denunciar isso de forma muito clara, de dizer, gente, olhem para isso. Vocês estão enxergando o quanto isso é absurdo? Você concorda Uhum. com isso? Era uma coisa que a gente sempre tentava reforçar. Mas de reação, a gente foi uma vez apresentar na Casa da Cultura, em Jaboatão, que foi um festival. Então, assim, foi um dia que teve um público muito grande, até porque teve o próprio festival, né, fez essa mediação com escolas, com a comunidade. E teve duas cenas assim que de fato o pessoal ficou um pouco mexida. Uma que falava Uhum. da questão dessa intolerância religiosa e outra Isso. que era uma cena que fala sobre uma figura autoritária, né, totalitária e que se assemelha muito ao nosso atual presidente. E isso era quase véspera da eleição. E algumas pessoas ficaram incomodadas, né, dizendo que estava fazendo política e saíram no meio do Estavam, espetáculo. né? Foi uma, foi uma coisa bem complicada. E o interessante é que, de fato, quando eu escrevi essa cena, eu pensei na figura do Tucujo, só que eu pensei nisso em 2017. Ele era Uhum. apenas um deputado que falava barbaridades na TV, na internet, e que tinha uma probabilidade de ser candidato e aparecia com 3% nas pesquisas. Eu Sim. nunca imaginei que ele fosse ser eleito. Uhum. Tanto que depois, quando a gente foi apresentar na Mosteve, lá em Vitória, é, durante o debate, perguntaram sobre isso, se eu tinha feito pensando na eleição, se tinha pensado sobre o governo. Eu disse não. Foi uma coisa que eu Uhum. tinha pensado antes, né? Criticando que tipo, eu achava um absurdo 3% da população dar ouvido àquele cara. E nunca Uhum. imaginei que mais de 50% deu ouvido, né? Foi uma coisa Total, assim bem sem dúvida. chocante. Uma coisa que eu tava lembrando do Teatro da Manhã é que vocês tinham algumas apresentações marcadas para uma temporada, logo no comecinho da pandemia. Como é que vocês Isso. conseguiram gerir esse momento e como é que foi para vocês? A gente estava para votar com o Congresso do Caos, comemoração de 2 anos do espetáculo. Estava com 3 apresentações no Teatro Arraial. Tinha vendido uma quantidade bem interessante de ingressos antecipado online. Que massa. E na semana que ia ter o espetáculo, começou a ter aquela coisa de. Começou a ter o contágio, começou a ter uma possibilidade de quarentena. E a gente Uhum. conversou com o grupo entre si, pensando, né, se valeria a pena ou não apresentar por uma questão de saúde, né, tanto nossa como do público, e também por uma questão de não ter público também, né, uma possibilidade de não ter público. Só que a gente acabou decidindo não fazer, e quando a gente comunicou para o teatro que não ia fazer, eles responderam com 2 dias depois falando, Rodrigo, infelizmente, de toda forma, vocês não iriam poder apresentar, porque a gente acabou de receber uma notícia que todos os teatros do estado foram fechados. E Uhum. a gente também estava com a estreia de Jeremias e as Caraminholas. Eram 8 apresentações no Teatro Apolo, que Uau. foi aquele edital que rolou de ocupação.
Então a gente Uhum. tava naquela euforia, aquele pique de ensaio, ensaio extra, super empolgado, né? Divulgando. E veio também esse baque de não poder estrear. Foi um momento bem difícil, assim, pelo menos para mim, né? Uhum. De sentir aquele peso emocional e pro grupo também. Ficou todo mundo naquele clima de caramba, quando é que vai acontecer agora? E a gente E como. não tem. Oi. Desculpa. Não, como é que tem sido essa gestão em tempos pandêmicos para vocês? A gente não está tendo encontros presenciais, a gente se encontra algumas vezes online, seja no WhatsApp ou seja Google Meet, Zoom, para discutir algumas possibilidades do futuro, Uhum. para a gente pensar também estratégias de divulgação do próprio Instagram, para deixar o Instagram sempre ativo, para não deixar parado. Mas Uhum. em questão de ensaio, realmente não teve condições de fazer Uhum. porque tem algumas pessoas que estão no interior, então do elenco, então ficaria um pouco inviável fazer isso de forma sem um elenco completo. Uhum. Então a gente acabou de fato parando mesmo as atividades. Vocês têm pensado em alguma estratégia ou em alguma possibilidade nesse modelo mais online? É uma coisa que a gente está discutindo bastante nas últimas 2 semanas, depois que começou a vir alguns experimentos bem bacanas que rolaram, tanto do Magilute como do Creative-se. Tem muita gente fazendo lives, então algumas possibilidades que a gente está discutindo ainda, mas ainda não definiu ainda um projeto. Mas Uhum. nesse tempo a gente vai ter o Jeremias que vai estrear, vai ter a volta do Congresso, mas a gente já começou a pensar num terceiro espetáculo. A gente já entrou em contato com o autor, é um autor pernambucano. A gente já está tendo alguns debates, já está tendo algumas pesquisas, algumas leituras é, mais, digamos, mais brancas ainda, para conhecer o Uhum. que é esse texto. Mas assim, a gente não pode ainda falar qual é o texto, porque Ah, tudo a bem. gente ainda está fechando com o autor, questão de direitos autorais, mas Sim, sim. tudo indica que vai ser uma coisa bem bacana. Massa. Essas leituras mais neutras acabam sendo bem positivas, né, nesses tempos de Sim. pandemia, porque a gente consegue fazer um trabalho massa. Eu também gosto. Me diz uma coisa, Jeremias e as Caraminholas é um texto mais infanto-juvenil do Alex. Isso. E o Congresso do Caos, como você falou, tem esse cunho político. Como é que foi para vocês transitarem tão distante desses gêneros teatrais? Foi um desafio muito grande, porque o dirigir o Congresso do Caos exige uma dinâmica completamente diferente do Jeremias, não só pelo gênero, mas porque o texto do Congresso do Caos ele foi construído de forma colaborativa durante os Uhum, ensaios. Então, o que estava no texto e encenação era uma coisa muito mesclada que não tinha como dissociar muito. E aí pegar um texto já pronto, já escrito, era um outro desafio, né, para a gente pensar. E também a gente vai trabalhar com a questão do teatro de formas animadas. Vai ter máscara, vai ter teatro de bonecos. Então a gente começou a fazer pesquisas sobre isso, laboratórios de manipulação de bonecos. É, o- a gente ia ter também uma oficina com Alex Apolônio e Altino Francisco, que é quem estava fazendo as máscaras e os bonecos, né? Só que como teve a pandemia, quando a gente ia começar esse intensivo, sim. acabou não rolando. Mas a gente Uhum, estava fazendo essa pesquisa de teatro de bonecos e leu também algumas coisas sobre teatro para a infância. E de uhum. fato é um desafio muito grande, é bem diferente. Massa. Tu tem uma experiência muito grande, Rodrigo, em cursos na cidade. E aí eu queria que tu me falasse um pouquinho de como tu vê essa importância se aumentando, se diminuindo, ou como tem se perpetuado essa importância dessa formação teatral aqui em Recife. Eu acho que os cursos eles estão sendo fundamentais, assim, dos últimos 5 anos para cá, porque de fato muitos grupos estão surgindo, né? Uhum, Porque muitos cursos estão deixando de voltar aquele trabalho somente para o ator e pensando o teatro de uma forma muito mais geral, seja na questão de é, criar espectadores, de produção, de entender como é o cenário teatral, né? O Sesc mesmo, por exemplo, incentiva muito a gente
conhecer o mercado, de quando tem um espetáculo, quando tem um festival, incentiva a gente a assistir, ou fazer laboratórios, ou fazer oficinas, workshops. E isso é algo que faz com que essas pessoas vivenciem a cena, conheçam quem são os diretores, conheçam quem são os grupos, e eu acredito que isso é algo que faz com que essa vontade de querer formar o próprio grupo seja mais, como posso dizer, acenda mais, né, esse desejo. E a gente tem vários exemplos, né? A gente teve o grupo que terminou, a turma antes da sua, do SIC, né, que formou o grupo O Amaré e o coletivo Resta Um, que participou do Janeiro de Grandes Espetáculos, ganhou o melhor espetáculo, né? Então eu fiquei muito contente naquela situação de ver um grupo que tinha acabado de sair de um curso ser premiado com o melhor espetáculo num dos festivais mais importantes da cidade. Aí tem Uhum. agora, né, o Bispo Dourados, o Teatro Bissexto, o Teatro Miçanga, que são de Santa Amaro, tem o Teatro da Uhum. Manhã, que surgiu do Cênicas e também estava junto com o City, e tem alguns outros coletivos que estão começando a surgir na cidade. Então é muito interessante ver como esses cursos estão sendo importantes para fazer esse novo estímulo, que tenha novos Uhum. grupos, que tenha novos protagonistas na cena. Massa. É, eu lembro também que, junto com o Congresso do Caos, há um tempo atrás, você ministrou uma oficina. Isso é uma prática recorrente do Teatro da Manhã? Uma oficina? Não, Eu, pelo Teatro da Manhã, foi não. Eu posso estar doido, meu Deus. Eu anotei isso errado, talvez. Desculpa. não, Eu a tinha a impressão gente que sim. pensa, teve uma oficina que foi junto com o The Seven, que é uma companhia que eu faço parte como ator, que a gente começou a divulgar, mas acabou tendo que adiar por alguns motivos de Ah, tá. Então produção. eu confundi, desculpa. E o Teatro da Manhã, a gente pensou também em fazer uma oficina sobre o drama e o medo, mas acabou não rolando. A gente divulgou, mas como estava com muita demanda por causa do Congresso do Caos, acabou adiando e não teve a oportunidade de realizar. Mas Massa, eu mas atuo aí como na. professor. Sim, sim. Nesse planejamento de oficina que você teve, como é que você pensa isso se estruturando a partir de um grupo? Todo mundo participa, uma pessoa representa, vocês juntam, montam alguma coisa? No caso, eu que tenho um pouco mais experiência na questão, digamos assim, de ministrar, pelo fato de passar pela licenciatura, eu meio que fico mais como um protagonista, mas temos as outras Uhum. pessoas para pensar em estratégias, né? Isso quando a gente pensou em fazer essas oficinas, né? Então as pessoas estariam como, dando suporte, como monitores, mas no caso eu estaria um pouco mais à frente. Só que é uma Uhum. coisa que eu quero que o grupo daqui para frente tenha um, um protagonismo que fique além de Rodrigo. Então que em outros espetáculos outras pessoas do grupo possam dirigir, ou então a gente convidar um diretor de fora para a gente ter uma vivência e com essa vivência montar um outro espetáculo dirigido por essa pessoa, para a gente ter outros olhares e aprender sobre novas possibilidades, novas visões, novas estéticas. Massa, massa. E, Rodrigo, me fala um pouquinho sobre a tua experiência como ator. Tu falou que passou por alguns grupos da cidade, tem essa experiência com os concursos. Eu passei 3 anos no Máquina de Sonhos, né, que foi esse grupo que surgiu no Joaquim Cardoso, e a gente teve 3 espetáculos que tiveram assim uma repercussão bem bacana na cidade, que foi o Decélio Cruz Show, o desculpa, Febre que Me Segue e os Sonhos Paralelos, que a gente acabou indo para o Festival de Curitiba 2 anos seguidos, né? Então foi uma Legal. experiência muito bacana e a gente ir por conta própria, ficar 20 pessoas, um grupo muito grande, num kitnet que cabia três, a gente dormindo na sala por 14 dias lá em Curitiba, conhecendo peças do Brasil todo. Então foi uma experiência muito, muito rica, muito bacana. Eu tive a oportunidade agora de ir para São Paulo com a peça do City, né? A Palavra Progresso,
no festival do Itaú Cultural, que a gente também passou 15 Como dias lá. foi? Eu fiquei tão feliz por Foi, vocês, velho. foi maravilhoso, foi maravilhoso. Porque era atividade de manhã até de noite. Então, assim, de manhã tinha formação e durante o dia tinha 2 ou 3 espetáculos e debates sobre os espetáculos. Então, foi uma coisa, assim, muito intensa em termos de aprendizado, porque a gente estava com pessoal do Amazonas, pessoal de João Pessoa, de São Paulo, do Rio, de Mato Grosso. Então, era uma coisa assim muito bacana que tinha gente de todos os lugares e várias linguagens. Teatro de Uhum. sombras, performance, é, teatro físico, teatro de bonecos. Então era uma coisa assim, palhaçaria, então era uma coisa muito rica. E a gente também teve um momento que foi mágico, assim, que para mim marcou a minha vida, que foi ir visitar o Teatro Oficina e ter um bate-papo com o Zé Celso. Que massa, Então velho. foi maravilhoso. Foi um momento muito importante na minha vida. Me corrija se eu estiver E enganado. O... A palavra progresso foi o único que passou no Festival de Itaú daqui? nesse ano, Sim, sim. daqui de Pernambuco foi o único grupo que foi, né? No Que ano massa. anterior teve o pessoal da Federal e teve o pessoal do Sesc Petrolina. Mas no ano que a gente Uhum. foi, só tinha gente de Pernambuco. E tinha acho que um grupo de uma pessoa só. Então do Nordeste foi só esses 2 grupos. E como é que foi pro E grupo foi de fato representar essa muito cultura incrível. tão pulsante aqui? Oi? Não entendi. Como é que foi para vocês Cortou um pouco. representar? Não, tudo bem. Como é que foi para vocês representar a gente aqui de uma forma tão cabida? Porque a palavra progresso ele resulta de um do curso do City, Piedade, Isso. e é a montagem final de vocês. Então vocês estavam junto com vocês tinha toda essa bagagem pedagógica que chegava junto também. E aí, enfim, pelas mãos de Ana Maria Sobral. Como é que foi essa experiência cênico-pedagógica? Foi muito bacana ser dirigida por 2 diretoras, né? Tanto a Ana Maria Sobral quanto a Sandra Possani, Isso é que verdade, é são co-dirigido. e que têm visões assim pedagógicas, assim abordagens bem diferentes, né? A Ana Maria Não sei se voltamos. Voltamos? Acho que voltamos. voltou? Acho que rolou. Pronto. Massa. Ah, que Diz ótimo. aí. Então, foi muito bacana porque lá no Itaú Cultural, depois da apresentação, a gente tinha, como eu posso dizer, um debate, né, no outro dia, com uma pessoa que analisava o nosso espetáculo e falava todas as observações do que ele tinha achado do espetáculo e abria para o público. Então, foi muito rico porque a gente pôde entender melhor várias questões do espetáculo, né? Teve algumas polêmicas, né? Porque a gente tinha uma personagem que era uma travesti e tínhamos um ator cis interpretando, que foi uma coisa assim que Uhum. algumas pessoas ficaram questionando, só que foi uma escolha que a gente pensou em não cortar esse personagem, porque a gente pensou que era uma personagem muito rica, que tinha uma importância fundamental para o texto e uma importância política, e a gente pensou, ok, a gente está dentro de uma estrutura de um curso, certo? A gente não está, não são atores que estão sendo contratados, a gente tem esse elenco, então a gente vai trabalhar dentro desse elenco, né? Então foi uma escolha pedagógica e estética que as professoras fizeram de manter essa personagem, mas a gente acabou tendo algum retorno positivo das pessoas comentando sobre possibilidades de como deixar o trabalho
mais importante na construção dessa personagem. E também sobre outros debates, sobre a questão da própria dramaturgia, que o texto se passa numa Europa pós-guerra, e a gente trouxe para o Brasil. Então foi um retorno muito bacana. Que massa, que massa. Rodrigo, queria que tu me falasse o que é que a gente pode esperar do Teatro do Amanhã aí para esse processo ainda um pouco pandêmico, mas os porvires. Então, os porvires, né? Essa semana vai ter o lançamento de um vídeo performance que eu estou fazendo, que é exatamente durante toda essa pandemia, que vai ser lançado no sábado. A gente ainda não divulgou porque vai ser uma coisa um pouco surpresa, mas vai ter esse lançamento no sábado sobre essa performance. E assim que acabar essa pandemia, a gente pretende retomar com o Congresso do Caos, fazer a estreia do Jeremias. Vai ter esse nosso terceiro espetáculo, que também é babado, tem uma pegada muito pesada, e a gente pretende investir também na questão da formação, né? A gente quer, de fato, fazer oficinas, a gente quer conhecer novos atores que possam até agregar e entrarem no grupo, ou seja, como atores convidados, ou que venham fazer parte da gestão. E um grande sonho, que assim é a meta do Teatro da Manhã, é em breve ter sua própria sede, e que essa sede seja, de fato, um local como uma Fiandeiras, como um Cênicas da vida, Assim que seja. possa ter, tomara, a avó que a gente possa usar como espaço de apresentação, não só para o Teatro da Manhã, mas para outros grupos da cidade que estão iniciando, ou que já estão há algum tempo, que possa as pessoas alugarem para ensaiar, e que também tenha essa vida de formação, né? Que a gente possa oferecer cursos e que seja um espaço autossustentável, né? Como o próprio Poste também, que é um outro exemplo que é muito importante, que tem várias apresentações, várias oficinas. Então, é um nosso grande objetivo que em um período de 2, 3 anos a gente possa estar abrindo esse espaço, essa nossa sede, Que que é um massa, que desejo massa. muito bacana. E aí eu queria saber de tu, assim, passando por tudo isso, fazendo parte de um grupo relativamente novo na cidade, entendendo essa cena, como é que tu consegue avaliar o que a gente está passando agora, nesse contexto pandêmico, essas soluções que a gente tá buscando e essas alternativas para a gestão de grupo? Eu acho que esse momento está sendo muito importante para a gente redescobrir e repensar o que é teatro, o que não é teatro. Está tendo essas novas possibilidades de fazer online essas apresentações, sejam via live, sejam via Zoom, ou até mesmo como o do Magilute, que é bem interativo. Então, eu acho que esse formato de teatro ele vai continuar. Eu acho que é um formato novo que está surgindo. Claro que ele não vai substituir esse teatro presencial, né, que já está há mais de 3.000 anos aí, mas que vai ser uma nova possibilidade dos grupos é, criarem novas apresentações, sabe, de fazerem tanto esse teatro presencial como esse teatro online, e isso enriquece bastante, porque vai dar a possibilidade da gente experimentar novas possibilidades de encenação, vai dar a oportunidade de a gente atingir outros públicos que não estão acostumados a ir ao teatro ou que são de outras regiões, que não seja da própria cidade. Então, acho que isso vai ser muito, muito rico, né? E também pensar muito sobre... a gente viu nesse momento que a gente parou, não estava podendo fazer teatro, não estava podendo apresentar, então a gente sabe que a bilheteria é um dos principais rendas que a gente tem, então pensar novas possibilidades de como é que a gente pode se tornar sustentáveis, né? O Magilute está sendo um exemplo perfeito de que criou o experimento do Tudo Que Coube no VHS, vendeu ingressos antecipados da estreia do Morte e Vida Severina, né? No São João estava vendendo bolo, comidas típicas, então é Muito bom o bolo, muito inclusive. eu não tive a oportunidade de provar. Mas é a gente pensar nessas possibilidades, né? Se Claro. tornar sustentável, né? Tem pessoas que estão fazendo vaquinhas, pessoas que estão fazendo lives, tudo para tornar e continuar tendo um retorno financeiro para poder manter o seu trabalho, manter a sua pesquisa. Então, isso teve o lado positivo, assim, um lado positivo que a gente pode
enxergar, né? Apesar de todo o contexto, Claro. mas a gente pode tirar bons frutos dessa pandemia e se Sim, reinventar. sim, sem dúvida. Como é que tu vê essas mudanças estéticas que a gente está passando agora, com essas interações diferentes? Porque para mim é tudo muito novo e muito curioso. Mas e aí tem uma coisa de uma câmera que é novo pra gente, que é, né, ator de palco. Como é que tá sendo pra tu? Então, acho que é uma possibilidade muito grande de fazer reinvenções estéticas. Eu vi domingo um espetáculo que está tendo do Creatives, né? Que é Enquanto a Festa Não Chega, que teve uma coisa Uhum. muito simples que eu achei muito bacana. É uma peça que se passa no Zoom, os atores vão aparecendo, mas teve a cena da Carol Rolim, eu não vou dar spoiler, vou só contar mais ou menos uma coisa que Tá, acontece, massa, eu não assisti ainda não. que assista, é muito bacana. Que, diferente dos outros atores, ela aparecia em duas câmeras ao mesmo tempo, com dois ângulos diferentes. Então, a gente conseguia ver a cena dela por duas perspectivas. Então, já é uma brincadeira com o que é encenação. Tem uma coisa Uhum. também que brinca com o teatro de formas animadas na peça. Então, a gente começa a pensar nessas possibilidades. E a gente pode até pensar em trazer isso para o teatro presencial, de uma câmera que está lá projetando um ator que está em um outro local, ou então projetando a plateia, tendo essa interação. Eu acho que pode ter esse teatro um pouco mais híbrido, né? Do digital e presencial dentro de um palco. Eu acho que isso vai ficar muito bacana. A gente pode pensar que pode vir bons frutos aí. Excelente. Rodrigo, eu queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a presença do Teatro da Manhã aqui com a gente, né, Vendo Eu que Teatro. agradeço muito. É muito importante que a gente tenha essas trocas acontecendo com grupos da cidade, independente do tempo de grupo, que a gente consiga abrir esse espaço, né? Sempre foi uma proposta muito grande da Venda Teatro, estar junto, estar divulgando e fazendo com que esse teatro pernambucano chegue em escalas cada vez maiores. Prazer estar conversando com você. E eu vi que alguém da sua produção ficou aí perguntando se alguém tinha pergunta. Eu acabei não vendo nada, mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pronuncie-se. Estamos nos caminhando para o final. E queria pedir para deixar uma palavra aí de manutenções e porvires do Teatro da Manhã. Certo. Primeiro, eu queria agradecer muito, de fato, o Meu Teatro. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana e que eu sentia falta. Porque muitas vezes as pessoas que não são de teatro perguntam onde é que a gente pode saber o que está acontecendo. Aí eu falava, você tem que seguir os grupos, no Facebook, no Instagram. Então, era uma coisa assim muito dispersa, né? Você tem que saber quais eram os grupos, saber o Instagram dos grupos, e você ter essas informações concentradas num único local é muito bacana. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam, onde é que eu posso saber o que está acontecendo? Eu digo, vai no Vendo Teatro. Que, de fato, Massa. está servindo como nossa agenda cultural do teatro hoje em dia. E eu espero muito, né, que essa pandemia a gente possa, o mais breve possível, voltar à normalidade ou uma nova normalidade e que quando a gente voltar, vamos ter a estreia, né, do Jeremias e as Caramiolas, vamos voltar com a apresentação do Congresso do Caos, que não foi cancelada, foi adiada. Então todo mundo que Ok. adquiriu o ingresso vai poder assistir, o ingresso de março vai estar valendo, sei lá, para 2021, dezembro, não importa, vai estar valendo e que Sim. acompanhe o nosso trabalho, sigam o Teatro da Manhã nas redes sociais, @Teatro da Manhã, que a gente, de fato, está querendo mostrar, né, o teatro para a cidade, está querendo fazer a nossa pesquisa e, quem sabe, um dia, né, tá estimulando outros grupos também a ter essa iniciativa de se formarem. Massa, massa. Muito obrigado, pessoal. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite, Quinta que gente. vem estaremos aqui de novo com o VT de quinta. @Vendo Teatro. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.